bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós iremos ler o capítulo 9 do livro Salmo 91. Não terei medo da mortandade. Não temerás, nem mortandade que assole ao meio-dia. Salmo 91, versículo 6. Essa quarta categoria de malefício é a mortandade, que inclui o mal sobre o qual a humanidade não tem controle. São os fenômenos que o mundo, de maneira ignorante, chama de atos de Deus, como tornados, enchentes, granizo, furacões e fogo. O Altíssimo nos diz plenamente que não devemos temer a mortandade. Esses desastres naturais não vêm do Senhor. Em Marcos, capítulo 4, versículo 39, Jesus repreendeu a tempestade e ela se acalmou. Isso demonstra que Deus não é o autor de tal coisa. Caso contrário, Cristo estaria contradizendo seu Pai ao repreender algo enviado por ele. Não há um lugar no mundo onde estejamos livres de cada mortandade e desastre natural. Jamais anteciparemos o que acontecerá quando menos esperarmos, mas não importa onde estejamos. O Pai nos orienta a corrermos para seu abrigo, onde não haverá medo da mortandade, porque ela não se aproximará de nós. Nossa neta Jolena e seu marido, da Força Aérea dos Estados Unidos, estavam na Turquia antes que a guerra no Iraque fosse declarada. Logo após sua chegada na Turquia, Jolena passou a trabalhar como salva-vidas em uma piscina. Um dia, no final de junho, quando estava a serviço, houve um barulho alto, o qual parecia muito um avião quebrando a barreira do som. Então, tudo começou a tremer. Todos ao redor dela entraram em pânico quando a água chocalhou a piscina por causa de um terremoto, o qual, depois, ela descobriu ser de 6,3 pontos na escala Richter. Os usuários da piscina tentavam desesperadamente sair da água para encontrar algum lugar seguro. As crianças se agarravam a Jolena e gritavam com medo. Por todo lado, as pessoas gritavam, mas nossa neta diz que sentiu uma paz e uma calma sobre si. Ela começou a orar em voz alta, pedindo pelo sangue de Jesus sobre a Força Aérea e as pessoas presentes ali. De repente, todos ao seu redor ficaram completamente quietos e ouviram sua oração. Na base, não houve quem se ferisse seriamente, mas a uma distância de apenas 5 minutos, prédios caíram e mais de 1.000 pessoas morreram por causa do terremoto. O marido de Jolena estava no trabalho e viu quando a parede de um prédio se despedaçou e desmoronou. Todos os dias, Jolena e seu marido haviam orado a proteção do Salmo 91 sobre a casa deles, e com certeza valeu a pena. A base teve grandes estragos na estrutura. A central do correio e a academia foram completamente arruinadas e muitas casas destruídas. Não apenas as residências foram devastadas, mas também não sobraram móveis e nem eletrodomésticos, causando milhares de dólares de prejuízo. Diversas moradias tinham rachaduras tão grandes que era possível ver pelas paredes. A um quarteirão da casa do casal, uma escada ficou completamente separada da parede. O milagre deles foi que, além de uma minúscula rachadura acima de uma das portas, não houve um estrago em sua casa ou em seus móveis, enquanto muitos de seus amigos tiveram de se mudar para que seus imóveis fossem reparados. Jolena e seu marido não passaram por isso. Deus quer que levemos a sério suas promessas de que não temos de temer a mortandade, pois ela não nos alcançará. Preciso compartilhar outro milagre de proteção. Os perigos chegam rapidamente e à luz do dia. Portanto, você deve conhecer as promessas do Senhor para livrar-se do mal. Jack e nosso filho Bill
queimavam galhos sem saberem que havia um velho duto de gás nos fundos da nossa propriedade de aproximadamente 1.200 quilômetros. Como você pode imaginar, quando o fogo alcançou o duto de gás, explodiu, mandando labaredas para todos os lados e iniciando um incêndio em um campo de grama ali perto. Imediatamente, o fogo estava completamente fora de controle. Sem mangueiras de água perto dali, eles lutaram sem sucesso. O barril de água que havia no carro não surtiu efeito algum nas chamas. Vendo que o fogo estava alcançando perigosamente outros campos, aproximando-se das residências, Jack correu para casa a fim de fazer contato com os bombeiros e me mandou ficar na rua, para que não se perdessem. Ele correu de volta apenas para descobrir que as chamas haviam se apagado. Após lutar tanto tempo contra o fogo, Bill parecia alguém que havia trabalhado em minas de carvão, sentado em um toco de árvore, tentando recuperar o fôlego. Jack disse: "Como conseguiu apagar o fogo?" As palavras de Bill, "Eu chamei o Senhor", disseram tudo. É possível ser salvo da mortandade que assola ao meio-dia. Para aqueles dias fora de controle, Deus está sempre presente. Você sabia que cada mal extremo conhecido pelo homem cairá em uma dessas 4 categorias dos versículos 5 e 6? Terror, seta, peste ou mortandade? E o fato maravilhoso é que o Pai nos oferece livramento de todos eles. O Altíssimo disse em sua palavra que não teríamos medo do terror, da seta, da peste ou da destruição. Eles não se aproximarão de nós, se formos obedientes aos versículos 1 e 2, habitarmos em seu esconderijo e descansarmos em sua sombra. Esse salmo não é cheio de exceções ou condições vagas, como se quisesse dar a Deus uma saída ou desculpa para não cumprir o prometido. Na verdade, é uma declaração firme do que Ele quer fazer por nós. Podemos receber qualquer coisa que Ele já providenciou. O segredo é saber que cada uma é claramente soletrada e definida em Sua palavra. Se pudermos encontrar onde o Altíssimo a ofereceu, poderemos obtê-la. O Todo-Poderoso jamais retirará o que disse. Sua provisão já está lá, esperando para ser recebida. Deus é fiel a todas as promessas que fez. Ele não criou o homem e depois deixou-o sozinho. Quando criou, ele automaticamente tornou-se responsável por cuidar dele e satisfazer as suas necessidades. Quando o Senhor faz uma promessa, ele permanece fiel a ela. Esse salmo parece construir uma promessa após a outra. Homens são julgados por sua fidelidade, a própria palavra. Homens de verdade são tão bons quanto sua palavra. Deus é mais fiel que o homem mais confiável, porque ele tem o poder de cumprir sua palavra. Don Bezan, um veterano da Segunda Guerra Mundial, o qual eu tive o prazer de conhecer, forneceu-me uma documentação sobre os tornados que destruíram Grand Island, no estado de Nebraska. O seguinte foi publicado no jornal de Grand Island Independent. 3, possivelmente 4 tornados se agruparam e arrasaram tudo em seu caminho pela rodovia Bismarck e pelo sul de Locust Street. Roger Wakimoto, um assistente do Dr. Fujitol da Universidade de Chicago, afirmou que pesquisas preliminares mostraram que o movimento dos tornados na tempestade do dia 3 de junho estava extremamente errado. De acordo com Wakimoto, foi um caso bem anormal, pois eles mudaram de direção, indo de Locust pelo sudeste da rodovia Bismarck para a esquerda, em direção a Locust Street. Fujitol disse que o menor deles começou a rodar ao redor do maior, e quando pegaram velocidade,
fugiram-se, transformando-se em um grande tornado. Don Davis, chefe de meteorologia no Serviço Nacional do Tempo, em Grand Rapids, declarou que houve inicialmente um movimento à esquerda. Então, o tornado principal veio no segundo movimento e os menores seguiram atrás, criando um dos piores tornados já registrados. No total, houve pelo menos 7 deles indo em direções diferentes, mas 4 se juntaram, formando um grande tornado, o qual causou a maior parte do dano. É interessante descobrir que o tornado em Grand Island ia diretamente para o escritório do Sr. Beason, e o primeiro dos 2 desvios imprevisíveis e inexplicáveis que o tornado fez foi a apenas alguns metros antes de atingi-lo. A firma do outro lado da rua foi arruinada, mas nenhuma janela rachou na sala do Sr. Beason. O segundo dos 2 desvios radicais foi logo antes de atingir a fazenda do Sr. Beason. As fazendas próximas às dele foram destruídas. O mapa da cidade mostrando o caminho percorrido pelo tornado confirma que ele estava indo para o escritório do Sr. Beason, desviou ao estar em frente à porta, foi direto para a fazenda e mais uma vez desviou nos limites da propriedade. O mapa demonstrou dramaticamente que as 2 surpreendentes mudanças de direção estavam relacionadas às suas propriedades. Não havia explicação natural para as 2 mudanças do tornado, mas não havia quem conseguisse convencer o Sr. Beason de que não era resultado da proteção do Salmo 91. Versículo 6, a qual ele clamou ao Senhor: Eu não temerei a mortandade que assola ao meio-dia. Alguns anos mais tarde, uma estação de TV anunciou que um tornado de 500 metros de diâmetro dirigia-se mais uma vez em direção a Grand Island. O Sr. Beason disse: Saí e o repreendi, ordenando-lhe que fosse embora e desaparecesse. 1 ou 2 minutos mais tarde, quando entrei novamente em casa, o jornalista na TV disse que o tornado havia literalmente desaparecido. Beason declarou: mais proteção do Salmo 91. A fé não é uma ferramenta para manipular Deus a nos dar algo almejado por nós, mas simplesmente o meio de aceitarmos o que o Pai já providenciou para nós. A nossa meta deve ser o renovo da nossa mente, de forma a termos mais fé na palavra de Deus do que naquilo que vemos. O Altíssimo não faz promessas que estão fora do nosso alcance. No momento em que o Senhor começou a me mostrar essas promessas, mas minha mente ainda relutava com dúvidas, Ele me levou a uma passagem da sua palavra que me ajudou a me libertar. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Romanos capítulo 3, versículo de 3 a 4. Deus declara que mesmo existindo aqueles que não creem, a incredulidade deles jamais anulará suas promessas aos que creem. Em Romanos, citando o Antigo Testamento, Paulo dá-nos um lembrete importante. Se crermos e confessarmos essa atitude, irá fazer-nos prevalecer durante o tempo de julgamento. Sem as garantias da segurança por meio da palavra de Deus, especialmente sem nossa aliança do Salmo 91, o qual apresenta todas as formas disponíveis de ficarmos seguros, poderíamos sentir-nos presunçosos em pedir ao Senhor que nos protegesse de todos os males destacados nos 4 versículos. Na verdade, provavelmente não teríamos a coragem de clamar por toda essa proteção,
mas Ele a ofereceu a nós antes de termos a chance de rogar por ela.